Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Bem-vindos a mais um programa República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a nova ordem mundial e o socialismo fabiano de Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos ter como referência o livro base Cenas da Nova Ordem Mundial, de Sérgio Agostinho. Muito bem, esse tema é um tema extremamente complexo. E o que nos move hoje para a formatação deste programa? É trazer para vocês uma discussão em cima de uma obra muito importante. Essa obra é de um general do Exército Brasileiro. Foi lançada pela Bibliex e uma obra muito bem formatada, porque ela mostra com clareza os cenários em linguagem bastante acessível, mas com uma pesquisa minuciosa e profunda, os cenários ou algumas perspectivas daquilo que nós ouvimos muito falar, mas entendemos muito pouco, que seja nova ordem mundial. Evidentemente que nós não conseguiremos fazer este programa, tratar deste assunto, aliás, em um único programa. Então talvez nós tenhamos uns 2 ou 3 programas para tratar especificamente desse assunto do socialismo fabiano. Hoje nós vamos dar uma introdução, né, aonde surgiu o socialismo fabiano. Engana-se quem acredita que estudar o tema da nova ordem mundial é meramente identificar alguns personagens. Portanto, identificar uma família A, uma família B, uma família C, e reconhecer a forma de pensar e de agir, né? Isso reduz muito o problema a um grupo muito seleto de indivíduos e, de fato, reduz a complexidade do tema, tá? Então, ao reduzir o problema à ação de um grupo seleto, né, acreditando que essas pessoas são as únicas responsáveis por quase todos os movimentos políticos e financeiros do mundo, esse tipo de trabalho, na verdade, acaba funcionando como uma mídia de desinformação, né? Por quê? Porque restringe o campo da pesquisa. E ao restringir o campo da pesquisa, eles terminam por ignorar outros fatores muito importantes para a compreensão daquilo que seja nova ordem mundial. Evidentemente que essa palavra nova ordem mundial está diretamente ligada a um projeto de dominação global. E é bem diferente entender isto de uma matéria acadêmica. Portanto, isso não pode ser estudado sobre uma linha, né, de um modo linear, tá? Portanto, o indivíduo que pretende enveredar por essa pesquisa, ele tem que procurar diferentes aspectos. Isso funciona, esse entendimento do que vem a ser a nova ordem mundial, funciona mais ou menos como se fosse um sólido platônico, né? Ele tem diferentes faces, e essas faces não são necessariamente coincidentes entre si, né? Muito pelo contrário, são faces completamente distintas, e isso desnorteia um pouco o indivíduo que está entrando nesse cenário pela primeira vez. Como nós trabalhamos com cultura oral e simbólica tradicional, e já dentro do trabalho que a gente faz, nós somos obrigados a agir de um modo interdisciplinar, então essa própria atuação daquilo que nós fazemos, tanto o professor Ganda quanto eu, já fica um pouco mais claro, né? Bom, a nova ordem mundial, portanto, primeira coisa, a nova ordem mundial designa, né, uma ideia de controle do mundo. Essa ideia de um governo mundial é muito velha. É muito velha. Para nós termos uma ideia, por exemplo, desse controle do mundo, praticamente todos os grandes tiranos, desde Sargão da Acádia, portanto no século 23 a.C., já pensavam nessa hipótese. A própria expansão do Império Romano,
né, a palavra império, o império romano, o império saxo-germânico, a ideia de império, exceto o império português, a ideia de império sempre foi uma ideia de domínio mundial, né? Com a chegada da modernidade e do chamado movimento iluminista, né, o que era uma ideia, e foi executado durante muitas vezes na história, o que era uma ideia tornou-se um plano muito bem arquitetado mesmo. E existe uma diferença brutal entre a ideia de controle mundial, a partir do iluminismo, e a ideia de controle mundial, por exemplo, de um governo mundial, de um governo mundial, né, que foi, por exemplo, o que Sargão da Acádia tentou no século 23 a.C., ou que Alexandre da Macedônia também tentou, né, ou mesmo que Júlio César, Otávio Augusto tentaram. Então, não há parâmetro de comparação pelo grau de complexidade e de diferentes áreas que o governo mundial, a partir do iluminismo, arquitetou. Então, o grau de complexidade disso é absoluto, tá? E nesse aspecto, a ideia de governo mundial, na atualidade, desde o iluminismo, de fato não tem paralelo e não tem precedente na história. É algo absolutamente único, né? Agora, este governo mundial, a ideia do governo mundial, ela tem um marco, né? Ela vem sendo gestada, e o iluminismo é um marco de lançamento dessa ideia, e essa ideia torna-se perfeitamente implementada antes mesmo do início do século XX. Tá? No Brasil, nós temos, a história brasileira tem sido largamente falseada. Nós temos uma influência do governo globalista mundial que é absolutamente medonha. Uma das questões, por exemplo, que vem sendo muito divulgada atualmente nas mídias sociais, ligada ao nióbio brasileiro, por exemplo, está diretamente ligado com o governo mundial, né? E a família Rockefeller, que é uma das grandes acionistas desse processo dentro de Minas Gerais, sem que a população saiba, né? Só para citar rapidamente, isso não está no livro do Coutinho, tá? Eu estou falando antes da gente entrar no livro. Só para citar rapidamente alguns exemplos, os Rockefeller, por exemplo, investiram muito dinheiro. Teve verbas absolutamente decisivas e expressivas, por exemplo, para criar universidades brasileiras extremamente importantes, tais como a USP e a Unicamp, né? Um outro indivíduo diretamente conectado, e que é o personagem central, e vocês vão entender por quê, desses programas que nós vamos começar, é precisamente Fernando Henrique Cardoso, que é um dos agentes Rockefeller, né? E os Rockefeller também foram um dos principais financiadores do SEBRAP. É precisamente dentro do SEBRAP que o Fernando Henrique Cardoso começa a urdir o chamado socialismo fabiano. SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né? De onde saiu o Fernando Henrique Cardoso e muitos outros que ocuparam e ainda ocupam algum tipo de cargo dentro do que nós chamamos República Brasileira, né? Muito bem. Vamos agora entrar no nosso livro propriamente dito. Há um capítulo do livro que chama O Fabianismo, né? Muito bem. Fernando Henrique Cardoso é o introdutor do chamado socialismo fabiano. Há 3 tipos de esquerda no mundo: socialismo, nazismo e fascismo. Comunismo. Há 3 tipos de esquerda: comunismo, nazismo e fascismo. O que é o socialismo? O socialismo é a porta de entrada do comunismo. Nada mais, nada menos do que isso. Portanto, aquilo que nós chamamos de esquerda, a terminologia esquerda, ela é uma terminologia que foi criada para mascarar precisamente esses 3 movimentos, né? O movimento do comunismo, o movimento do nazismo e o movimento do fascismo, e mesmo o movimento do socialismo. Quando nós estudamos a história desses três programas políticos, né, partidários,
nós verificamos que todos eles se denominam social-democracia, né? Então, o comunismo é uma social-democracia, o nazismo é uma social-democracia, o fascismo é uma social-democracia. Portanto, aqui nós verificamos que há duas palavras que estão diretamente conectadas com aquilo que é chamado movimento de esquerda mundial, tanto a palavra social quanto a palavra democracia. E é preciso entender isso. Então, os governos conservadores, verdadeiramente conservador, o pensamento conservador, o que o pensamento conservador defende? Assim, rapidamente. Ele defende patrimônio privado, família cristã tradicional, não é? E Estado mínimo, né? E direitos humanos ligados ao direito natural. Portanto, não é um direito humano que é oriundo da lei humana. O direito natural é o direito que Deus confere aos seres humanos. Portanto, a possibilidade de existir, de viver, de ter liberdade, etc. O que é o movimento da social-democracia? É tudo aquilo que não contempla propriedade privada, Estado mínimo e família. Isso equivale a dizer que o socialismo, seja a esquerda como um todo, a esquerda comunista, nazista, fascista e socialista, eles vão combater o quê? Eles vão combater precisamente essas coisas. Isso significa que eles vão ter diferentes estratégias para fazer um Estado inchado, portanto chamado Estado patrimonialista, né? Eles vão ter todas as estratégias para destruir os conceitos tradicionais de família, e eles vão ter todas as estratégias para destruir os processos do capitalismo. É precisamente isso que foi feito ao longo do século XX e que continua sendo feito. Pois muito bem, voltando à ideia do governo mundial. Atualmente, existem 3 grandes grupos que lutam pela hegemonia